Olá, esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. E hoje nós temos mais uma convidada super especial e de uma área que vocês nem vão acreditar, gente. Vocês vão ficar surpresos com quantas coisas a gente vai aprender hoje com a nossa convidada. Pois é, esse podcast ele é vinculado ao projeto EduCiência, que é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos, que é o diretor lá do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, e por mim. Esse podcast também tem o apoio da Academia de Ciências da Bahia e tem o objetivo exatamente de criar um espaço para dar voz tanto às mulheres como às meninas, né, que têm uma trajetória nos projetos de ciência. E aqui, nessa segunda temporada, a gente abriu a concepção de ciência, né? Não estamos só pensando nas ciências duras. Na primeira temporada, lembrando a vocês, a gente teve como convidados os professores vinculados ao programa de Filosofia e História da Ciência lá da UFBA, lembram? E tivemos as professoras do ensino médio da rede pública estadual. Nessa temporada, a gente tem professoras da UFBA que são da área de exatas, da área de humanas e que desenvolvem projetos que empoderam as mulheres, né? E as meninas. E, além disso, a gente tem também as meninas que têm participado, são alunas da escola pública e da escola estadual, que têm, pública, claro, estadual e municipal, né, que têm participado também do nosso podcast. Então, convido vocês a assistirem os nossos episódios, a seguirem a gente para acompanhar as sedutoras, né, e motivantes narrativas que essas mulheres têm socializado com a gente aqui no podcast. E como eu falei, hoje a gente tem uma convidada super especial, gente. Como eu já disse a vocês, cada dia eu aprendo mais. Só de ler a mini bio dela, eu já aprendi a abrir minha cabeça para algumas coisas. Então, aqui com a gente tem presente a professora Jailma Santos de Souza de Oliveira. Vou apresentar a professora, né? Como eu disse a vocês, ela é geóloga pela UFBA e com mestrado e doutorado na área de petrologia, metodogênese e exploração mineral, com ênfase em litogeoquímica. Já viu que é coisa difícil, né? Modelagem termodinâmica de processos metamórficos de alto grau e geocronologia e mapeamento geológico. É interessante porque na minha cabeça quadradinha, estava falando com o Jair aqui, eu entendi a geociência dentro de uma caixinha sem muito diálogo, mas vocês vão descobrir, eu não vou falar nada, fica aí que vocês vão ver. Então, Jailma também fez um estágio de doutorado sanduíche pela CAPES na Université de France Conte. France Comté, tá vendo, gente? Na França. Então, assim, e desde 2012, ela é professora do Departamento de Geologia da UFBA. Tem outras curiosidades que a gente vai ver durante o episódio, mas eu queria destacar que a professora Jailma, em 2014, ela foi premiada com o Martelo de Prata, que é um prêmio concedido a profissionais da geociência que se destacam na produção em pesquisa científica ou em trabalhos técnicos. Outro aspecto extremamente relevante na trajetória da professora é a vinculação com um grupo de pesquisa muito especial, que é o grupo Geoarretadas, né, que na verdade, de forma lúdica, interage com as meninas da rede pública, criando um espaço para que essas meninas consigam atribuir sentido ao fazer científico e estabelecer uma relação com a universidade. Mas não só com as meninas, eles também têm um programa de formação para professores, né, com professores da rede pública. Então, Jaima, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de poder estar aqui com a gente, compartilhando, socializando, assim, tanta coisa rica, né, que tem na sua trajetória. Eu é que agradeço, Lin, tá? Eu acho muito interessante, poder contar um pouco das histórias que nós vivemos, né, como cientista da área de exatas, que parece ser uma área que é muito distante das meninas, né. Eu acredito que na minha época, hoje não, hoje menos, né, mas na minha época era muito difícil atrair meninas para as áreas de exatas, sempre se tinha aquele pensamento que era muita matemática, que era muito complexo, que não tinha, né, efetivamente era isso, não tinha capacidade de desenvolver, né, um conhecimento científico nessa área, né, nessa área mais dura da matemática, da física e da química. Então, para mim é muito interessante atrair meninas para essa área. Eu acho esse desafio extremamente motivador, né. E o mais legal é quando a gente ouve as meninas, né, o relato que elas trazem, de como isso muda a vida delas, né, de como abre a perspectiva. E aí eu queria que vocês começassem, assim, contando um pouco sobre sua caminhada na universidade e na pesquisa. E aí, dentro dessa caminhada, tem uma parte que eu amei aqui, que é esse seu desejo também de imergir em outras culturas, de explorar o mundo para
usar várias lentes, né, dentro do seu campo e no campo pessoal também. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro que sim. No meu caso especificamente, eu enfrentei 2 grandes barreiras dentro da universidade. Não só por ser uma mulher, mas porque eu também era uma mulher um pouco mais velha, né, eu já entrei na universidade com mais de 30 anos, então eu também tive que vencer a barreira do etarismo. Gente, Você não acredita nisso, mas é uma pura realidade. Eu entrei na universidade como estudante em 2002, né, eu já tinha mais de 30 anos e devido a isso, né, eu tinha uma cabeça um pouco mais madura, os meninos, né, as meninas que estavam ali no meu grupo de que iniciando o curso, eram bem mais jovens, né, tinha uma quantidade ainda muito pequena de pessoas mais maduras na universidade, muito menor. Hoje já é uma, vamos dizer assim, já é uma comunidade reduzida, naquela época era inexistente, né, você precisava ter muita coragem, né, vou dizer essa palavra, para você iniciar um curso, dizendo depois que você já tinha uma vida formada. Então eu me desafiei nesse sentido, porque, eu buscava ampliar meu horizonte, né, minha perspectiva de vida, né, eu sempre estudei em escola pública, né, e a perspectiva de vida na década de 90, aos anos 2000, para uma pessoa que vinha da escola pública, era muito restritiva, né, e aí eu me desafiei que eu precisava galgar algo maior, né. O destino, porque não era meu desejo, tá, o destino me levou para a geologia, e a geologia me abriu o mundo, essa é a mais pura verdade. E quando a geologia abriu o mundo para mim, minha cabeça também abriu para diversos questionamentos, e foi assim que eu comecei com a pesquisa. Então, a geologia em si é uma ciência nova, apaixonante, porque tem inúmeras coisas a serem descobertas, e a gente vai descobrindo que a gente não consegue mais enxergar o mundo da mesma maneira. Tá, a gente não consegue ir em uma praia sem olhar todos os processos geológicos que imagino, está sempre acontecendo, olhar científico lá. sempre com um olhar científico lá, né, mesmo no momento de lazer. E é essa paixão que eu tento transmitir, né, para os meus estudantes de maneira geral e, no caso, dentro do projeto, é justamente buscar que as meninas venham mais para essa área. Então, é bem eu acho motivador, esse desafio para mim é motivador. É, motivador. Você falou assim, não foi uma área que eu escolhi, veio pelo destino. Como assim? Eu fiquei curiosa. Fica à vontade, ali. Na realidade, por quê? Eu sou a primeira pessoa na família a entrar numa universidade pública, tá, ainda mais do porte da UFBA, né, ainda a UFBA sempre foi um destaque nacional na questão do ensino. E, inicialmente lá na época, eu acredito que eu também tenha passado por isso, o ensino médio ele tinha a opção de ser um curso técnico também. E eu fui para a área de contabilidade, ou seja, completamente distante É. das áreas de exatas. E nesse período eu acabei, né, me colocando dentro de uma rede de farmácia, eu ajudava, né, ali era assistente do contador, e por coincidência esse contador era geólogo, só que ele nunca exerceu a profissão. Então, essa foi a primeira pista que esse era meu caminho, mas eu resisti bravamente, tá. Porque eu gostava muito dessa questão da curiosidade, né, de desmontar a coisa. Então, para mim, eu queria era engenharia, era alguma engenharia, né, porque era entender o mecanismo. E aí, nessa época, nós tínhamos o vestibular, ainda era vestibular de 2 etapas, né, tinha a geralzona, que era a primeira etapa, então todo mundo fazia uma prova só, e vinha a segunda etapa, que era específica da área que você escolhia. Então, eu sempre escolhi ali na área das engenharias e tinha a bendita segunda opção. Então eu sempre colocava engenharia elétrica como primeira opção, ou mecânica, ou seja, áreas totalmente masculinas, É, tô vendo aí. né, e optei no primeiro ano eu optei não, eu vou se minha segunda opção vai ser estatística. Passei na estatística, mas não cursei, sabe, foi Ainda aprovado. não era ali. Não é não fi era só opção porque eu precisava sinalizar uma segunda opção. Fui para o segundo ano do vestibular. De novo, engenharia elétrica, aí eu fiz: "Não vou botar estatística não". Aí me veio na memória justamente aquele meu colega, né, meu ex-chefe que era geólogo, "Não, vou botar aqui geologia, tá dentro da mesma área". Passei, não me matriculei novamente.
Gente, No terceiro ano, aí eu de novo engenharia elétrica e botei a segunda opção já persistente. persistente, porque eu queria uma engenharia. E aí eu fiz não, aí começou a bater a idade. Eu fiz: "Poxa, eu já estou ficando mais velha, não tenho mais tempo, então vamos lá, vou entrar para a universidade, dentro eu vejo o que eu faço", né. Eu fui na intenção de migrar internamente, né, a gente sabe hoje que isso é quase uma insanidade, né, você conseguir migrar de um curso para o outro. Mas no primeiro semestre, eu tive professores maravilhosos, tá. No primeiro semestre eu já não queria mais fazer outra coisa. Se Nem pe identificou, não achou o seu não lugar. não busquei mais mudança. E vem a segunda, vamos dizer assim, a segunda guinada, que é o quê? Como o meu primeiro professor era voltado para a área de metalogênese, que é aquela área que busca os recursos minerais, né, o que a gente utiliza, ouro, níquel, né, prata, cromo, todas lítio inclusive, né, que é agora o elemento da vez. Então eu falei: "Não, vou para a indústria, eu vou fazer geologia, mas vou para a indústria, não", quem disse? Lá no sexto semestre do curso, fazendo monitoria, o que foi que aconteceu? Me descobri professora. Se apaixonou. Me apaixonei, e eu me formei numa época muito bom da geologia, tá, que foi 2008, né. Então em 2008 as empresas vinham no Instituto de Geociências fazer palestra para atrair os estudantes que estavam ali no final do curso a ir para a empresa. E eu fiz: "Eu não quero isso". Eu fui a única da turma que fiquei para fazer pós-graduação, única É, da turma, ou seja, dos 18 formandos de 2008, somente eu para fazer mestrado. Então, né, já tinha toda a vocação para essa é, área da encontrou o seu lugar, né, encontrei marcou meu sua bandeirinha lá claro, e na UFBA, no finquei, instituto. com certeza. E como é essa coisa das viagens aqui, eu adoro viajar também. Aí quando eu li isso aqui eu fiquei interessada em saber um pouco mais, né, dessa coisa que você falou, que você gosta, né, de visitar esses lugares, exatamente para poder fazer essa articulação com o conhecimento científico. Isso. E aí vem a coisa outra coisa muito interessante, tá. Minha área de pesquisa é a cidade de Salvador. Eu não sou de Salvador, tá, mas adotei, eu vim morar em Salvador com 14 anos, e adotei Salvador como minha cidade. Já morei em várias outras cidades, mas sempre retornei a Salvador. Então minha área de estudo dentro das geociências, inclusive, um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador é minha tese de doutorado, que é o Farol da Barra. Minha tese de doutorado é no Farol da Barra, estudando aquelas rochas que tem ali, inclusive onde o farol está assentado. Mas eu me descobri professora, mas não uma professora para ficar presa num laboratório ou na sala de aula. Então eu sou uma professora de mapeamento geológico, ou seja, eu vou para lugares com os estudantes para treiná-los a fazer o trabalho de campo, que é o essencial da geologia, né. Então eu visito vários lugares, pelo menos uma vez por semestre, às vezes mais, tá, mas no mínimo uma vez por semestre, eu passo 12 dias com um grupo de estudantes, em média ali 16, 14 estudantes, nos interiores da Bahia, fazendo treinamento com eles. Então, mostrando como você chega no local, como é que você tem essa parte humana, né, porque você não pode esquecer que sobre o substrato, né, as rochas, o solo, existem pessoas, existem seres vivos, então a gente não pode ignorar isso. Então isso foi uma coisa que a extensão me trouxe, tá, que durante o bacharelado eu não tive esse tipo de treinamento, mas agora é uma coisa que eu faço com meus estudantes. Que é o quê? Eles perceberem que sobre aquela rocha, que ele está interessado, tem pessoas, então você tem que se comunicar com essas pessoas, tá. Tem Então que eles respeitar a cultura local, né, gente. exatamente. E aí vem os grandes, né, vamos dizer assim, os desdobramentos do mapeamento. E a gente trabalha, né, eu e a outra professora, né, nunca é um professor só, né, a gente não consegue dar conta de 16 Imagino. estudantes. É. É muito complicado, é uma questão até mesmo de segurança do trabalho. E aí a gente tem uma convivência muito próxima. Como a gente sempre trabalha nos interiores, a gente descobre as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né, os remanescentes, a gente
de outras, inclusive de outros países, né, tem comunidades que eu tenho um predomínio de portugueses, de espanhóis, né, dependendo de quem chegou ali primeiro, às vezes ou que não necessariamente primeiro, mas quem colonizou. Eu uso muito essa palavra, tá, porque no Brasil tem muita colonização, e isso não está parece distante, 1500, não está tão distante assim, tá, foi ontem. E aí a gente consegue fazer esse diálogo, né, então a gente vai lá, tem a beleza cênica, porque a Bahia é maravilhosa, tá, geologicamente falando, eu eu tenho várias pessoas que a gente recebe aqui, não só de outras universidades brasileiras, mas inclusive de universidades do exterior, Imagino. que vêm pra Bahia especificamente conhecer a Bahia, geologicamente falando, tá. Nós temos agora, recente, foi publicado o ano passado, nós temos um dos minerais mais antigos do planeta, localizado aqui na Bahia, né, então o pessoal vem. É um mineral, que a gente chama de zircão, que ele tem 4,2 bilhões de anos. Então, dos primórdios do nosso planeta. Então tem e aí, aonde ele está, né, a rocha que ele está, conta toda a história, desde quando ele foi formado até hoje. Então muita gente vem, né, só para você ter um parâmetro, né, o outro mineral, que também é o zircão, né, porque ele é um mineral bem resistente, então ele suporta vários processos, que é tão antigo assim, está na Austrália. Então a Bahia e a Austrália, né, a Austrália como continente, né, tem os minerais mais antigos do planeta. Então é muito interessante. Então então a gente recebe muita gente para fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de troca, né, de informação. Então, por isso, por exemplo, eu fui para fazer o meu doutorado na França, porque em um simpósio internacional, um pesquisador francês viu meu trabalho, eu estava na graduação, era meu TCC, Ah, no então você foi dando continuidade, é, ampliando aí, né. isso, no caso era meu TCC, e ele ficou muito interessado, porque também aqui em Salvador tem uma particularidade, nós temos, na verdade nós temos 3 ocorrências, que a gente chama assim, tá, 3 ocorrências de um mineral que é muito raro no mundo, né, no mundo não chega a 30 ocorrências desse mineral, em Salvador nós temos 3. Então é um local muito interessante, geologicamente falando. E por que que esse mineral é interessante? Porque ele marca um estado da rocha em que ela chegou a 1000 graus de temperatura. Imagine, uma rocha existir a 1000 graus sem fusão, sem derreter, sem se transformando, mas se mantendo sólida. Então, quando ele viu que o meu trabalho tinha essa informação, ele fez aí começou a conversar comigo, sorte, ele falava português, né, na graduação, né, lá em 2007 foi isso que aconteceu, né, eu estava fazendo meu TCC. Aí ele virou para mim e fez: "Você não tem interesse em fazer um doutorado na França não?" Fiz: "Tenho". Ele: "E será que dá então para você ir no ano que vem?" Eu fiz: "Aí não vai dar". Ele falou: "Por quê?" Porque eu estou terminando minha graduação o ano que vem, né. Nesse interim, o meu orientador, né, do TCC também é um geólogo muito famoso, né, ele é responsável pelo mapa geológico da Bahia, então eu tive, vamos dizer assim, não digo sorte, tá, isso não é sorte, é trabalho. A gente trabalha bastante para estar no local onde a gente está. O pessoal fala: "Ah, foi sorte, Jailma deu sorte". Não, não deu sorte, a gente trabalha um bocado É, eu para estava estar dizendo na isso ontem. pra O povo olha, vê a gente assim e pensa: "Foi fácil", não sabe, né, os nossos bastidores. exatamente. Então, eh, ele eles conversaram e fez: "Não, a gente vai fazer um convênio de intercâmbio que entre a CAPES e a Cofecube", que é a francesa, e a gente vai programar então para a Jailma ir fazer o doutorado sanduíche dela em 2010. Nós estamos em 2007. Eu Você fiz: teve "Co", que correr, né. né, aí eu fiz: "Como é que eu vou estar no doutorado?" E eu não podia estar sem ingresso no doutorado, eu já tinha que estar com um projeto, de preferência com o exame de qualificação defendido, É, e para ir para o em sanduíche tem que ter. 2010. Eu fiz: "Tá, vocês querem?"
vamos trabalhar para isso. Então eu mudei toda a minha rotina, fiz meu mestrado em 1 ano. Então no final de 2009, eu já estava defendendo o meu mestrado, entrei no doutorado, consegui, né, como o meu projeto já tinha todo esse apoio, inclusive da Universidade Francesa, consegui uma permissão da CAPES para eu ir fazer o estágio Sem qualificar. sem qualificar, tá. Então, aí vem, né, eu passei 11 meses na França, viajei, aí eu tenho a outra parte que é bem interessante, é que eu só fui ver Paris na última semana. Só estava estudando no laboratório? Não, eu estava aproveitando tudo, porque na Europa as coisas são muito próximas, É. né, você pega um trem e você está logo ali no ci então, esse meu orientador, ele era o que eles chamavam lá de mestre de conférence, que é vamos dizer assim, é um professor que dá as aulas magnas, e aí ele chegou para mim e fez: "Olha, estou indo para um campo na Itália na semana que vem, você quer ir?" "Quero." Fomos. Eu estava nessas, pegava emprestado roupa de frio, eu nunca nem sabia o que era um casaco impermeável, meus casacos eram cabazos impermeáveis, sabia lá que precisava se vestir que nem uma cebola, várias camadas de roupa para não sentir frio, então foi mais ou menos assim, tá. Então, muito trabalho, tive que me dedicar, tive que acelerar alguns processos, né, mas Tá aqui. estou aqui, eu É, acredito que eu estou foi o bem. start, né. É. E aí então, falando tá aqui, né, então hoje, hoje as suas pesquisas elas continuam dialogando com esse tema ou você trabalha com outros temas de interesse, assim, o que que você tem investigado hoje e como é que essa investigação dialoga com georretadas? Eu adoro esse nome. Geoarretadas, né, É, é já geoarretadas, não arretadas, georretadas, né. gente, é geoarretadas. Isso, Sigam no Instagram. isso, exatamente. E tem uma, até depois eu te explico por que arretada e não retada. Tem uma tem Uma um historinha. né, tem uma historinha aí da língua portuguesa nordestina, especificamente. No caso hoje, minha pesquisa em si, ela é um leque, tá. Eu ainda trabalho com essa parte do metamorfismo de ultra alta temperatura, esse nome complicado, mas é esse nome mesmo. Inclusive eu estou com uma ex-orientanda que foi para São Paulo, ela defendeu o doutorado tem 3 meses, em cima desses minerais aí raros, né, a gente conseguiu coletar e ela foi lá e defendeu o doutorado dela, então eu consigo ainda trabalhar nessa ciência pura, né, é realmente a ciência pura, não tem um objetivo maior além do que ampliar o conhecimento científico sobre a formação do nosso planeta, mas eu também trabalho com a ciência aplicada, tá. Eu tenho parcerias com a Politécnica, onde a gente faz agora a gente está com treinamento de máquina para identificar áreas de risco em Salvador. Como eu sou a pessoa que mais estuda geologia em Salvador, eu estudo Salvador desde 2004, então, né, já é um longo tempo estudando Salvador. É, muitíssimos anos. Então, mas aí vem os desdobramentos, né, eu chamo isso. Então, eu trabalho nessa área da geotecnia, né, na prevenção das desmoronamento, dos alagamentos em Salvador, a gente está com esse projeto. Trabalho também com a ciência aplicada, mas não necessariamente na área de geotecnia, na área de mapeamento, né, treinando os estudantes para mapeamento de ultra detalhe, ou seja, para que o estudante tenha capacitação, inclusive, para fazer estudos de frente de lavra em mina, por exemplo, né, a questão mais dura da estrutural, resistência de rocha, é um nome bem estranho, tá. E o georretadas, ele vem justamente me puxar a raiz da geologia, tá, porque me obriga a sair dessa ciência de uma linguagem tão complexa, né, para que eu passe o conhecimento geológico para essas pessoas que não sabem o que é geologia, tá, isso é uma falha, eu digo que é uma falha de nós geólogos e geólogas, tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, no lugar de alguém que não sabe. Por exemplo, a geografia eu sei, você tem licenciatura e tem bacharelado, mas Isso. a geologia só Só baixa bacharel. no Brasil inteiro, tá. Nós só temos uma licenciatura no Brasil, que fica na USP não, na Unicamp,
tá, que inclusive tem uma pós-graduação de ensino das geociências, né, que no caso tem o professor Celso Darré, que é o, vamos dizer assim, a primeira pessoa que pensou, né, na geologia como uma ciência que pode ser formadora de pessoas, tá. E no caso o Georretadas veio para isso, para me puxar, então eu não, quando eu estou com as meninas, quando eu estou falando de geologia com elas, eu busco usar palavras em que elas entendam. Então, eu não posso chegar para uma adolescente, são adolescentes, né, de 15, 16 anos e falar: "Ah, porque a rocha charnoquítica tem na", ela vai dizer: "Professora, você está falando o quê?". Tá, então, a Georretadas veio para isso, né, para mim buscar lá atrás o que foi que me fez me apaixonar pela geologia, né, o que foi justamente abrir esse mundo. Né. E aí vem o grande problema da geologia, né, porque eu brinco, eu falo assim: "Todo mundo sabe para que que o médico serve, né, todo mundo sabe para que que o engenheiro serve, mas o geólogo e a geóloga serve para quê?". Sendo que nós somos a base de qualquer civilização. Eu brinco que até os períodos do homem, né, de existência do homem no nosso planeta, eles são devidos a materiais geológicos. Alguém já pensou nisso? É Né, verdade. né, É. né, a idade do ouro, do bronze, do ferro, todos eles são, até o barro, até a pedra, são materiais geológicos. Então a geologia é a base da sociedade, mas a sociedade não sabe quem é o geólogo, não sabe quem é a geóloga, não sabe o que que a gente está fazendo aqui, tá. Então, isso é um problema que a gente precisa sanar, e a gente só vai conseguir sanar esse problema se a gente falar fácil. É. Então, esse projeto das Georretadas, que é o grupo de vocês, é um projeto que o principal objetivo dele é trabalhar com a educação básica e formação de professor? Exatamente. No caso, o objetivo principal do Georretadas quando ele foi pensado lá em 2017, tá, a gente conseguiu formatar a ideia a partir da professora Simone, mas da professora Tatiana, que hoje não está mais na UF, foi uma perda, nós choramos enormemente, né. Ela foi buscar uma posição melhor e a gente entendeu ela completamente, mas a gente sente falta dela, não impede de sentir É, com saudades. certeza. E, era justamente para trazer essa linguagem para o público-alvo. Qual é o público-alvo da universidade? Né, a gente tem que pensar nas pessoas que a gente pode atrair para a gente, atrair para a ciência, porque querendo ou não, outra coisa que a gente pensa pouco quando a gente está na universidade, é que nós somos uma elite, né, nós somos uma elite, não, eu brinco muito com os estudantes falando assim: "Ó, vocês não pensam, né, vocês não se colocam", mas todo estudante caloura, ela pensa assim: "Pô, sou fenomenal, eu entrei na universidade pública, né, se eu entrei numa universidade pública, eu sou elite, eu tenho que me considerar especial", né, e Tem a que valorizar isso, né. Eu isso, sempre digo isso para os meus alunos. e a partir desse momento, a gente tem que tomar consciência que isso não pode ficar entre os muros da universidade. A gente tem que buscar. Então, nosso público-alvo mais próximo é justamente o ensino básico do nível médio. A gente no Georretados, a gente também, né, trabalha às vezes com o Fundamental 2, mas a gente já teve, né, porque tem a exposição de fósseis e fósseis atrai todo mundo, né, principalmente É. os Dinossauros. dinossauro. Falou em dinossauro, É isso menina, que está dizendo essa semana. Falou em então dinossauro, está no imaginário das crianças, né. exatamente. Então, nosso público-alvo, efetivamente, né, quando o projeto foi pensado, foi justamente o ensino médio, as meninas do ensino médio. E aí a gente tomou o nosso primeiro impacto. Porque quando a gente foi visualizar, que a gente começou a conversar com as pessoas, a gente percebeu que em escolas de Salvador, essa foi o assustador. Em escolas de Salvador, eles não pensavam no ensino médio, ou eles não pensavam numa universidade pública. Eles diziam: "Não, a UFBA não é para mim. Não, a UFBA não é para mim, a UFBA é para pessoa que tem
tempo, que tem suporte familiar. Aí, poxa, como assim? Todos nós, né, viemos de escola pública. Como a universidade pública não é para vocês? E aí a gente acabou abrindo, não vieram só meninas, vieram meninos, vieram todo mundo. E, né, nós tivemos nossa primeira edição em 2019. E aí a gente trazia o pouco dinheiro que a gente conseguiu e alguns patrocinadores queridos, que eu não vou nomear aqui, porque senão com certeza eu vou esquecer de alguém. Então, sintam-se, contemplados. Eh, a gente conseguia trazer as meninas do Almirante Barroso e os meninos acabaram vindo junto todo sábado, o dia todo em Geociências. Então eles passavam o dia de sábado com a gente no Geociências, percorrendo o laboratório, tanto de ensino, os laboratórios de ensino, a gente tem muito laboratório de ensino, como de pesquisa, né, eles conheciam, eles pegavam, eles mexiam, e aí eles começaram a descobrir que a universidade pública não era só para pessoas que tinham uma vida, Que eles podiam estar ali, que né. eles podiam estar O ali. que eu acho legal nos projetos de vocês é exatamente isso. Quer dizer, são várias coisas, né, mas isso é uma coisa super importante. Eu estava até falando mais cedo com o Nadim, essa possibilidade deles identificarem que eles pertencem àquilo ali, que eles podem estar ali, né. Os projetos que trazem, fazem esse diálogo entre a universidade e a escola pública, abre essa possibilidade, né. Isso. Como você falou, eu não me via ali, agora eu posso me ver, né. Agora deixa eu te perguntar, em tempos, né, que nós estamos vivendo, assim, nesse momento de inteligência artificial com a generativa, como é que você está vendo essas mudanças na produção de conhecimento? Não sei como é que é, assim, especificamente na sua área, que é uma área realmente nova para mim. E o papel, né, que você acha, assim, dessa da mediação dessa inteligência nessa produção do conhecimento, tanto das meninas como na formação acadêmica, né, como você falou, você tem orientandos, então como é que é isso? Como é que você vê, Ó, né? isso é uma coisa muito delicada, tá. Por quê? Porque a gente tem que desconstruir algumas coisas nos estudantes, tá. Tem que desconstruir realmente. Por exemplo, qual é o exemplo mais clássico que você tem de repetição? É a criança aprendendo a escrever. Então ele pega e a professora faz o tracejado ou o papel, e ele vai repetindo aquilo. Então, quando o estudante ou a estudante chega na universidade, ela já vem com esse modelo de replicar as coisas. E isso é muito perigoso, tá? Porque com a inteligência artificial ou com, eu não falo nem a inteligência artificial em si, mas eu acho que é com a acessibilidade extrema, superficial de tudo que é informação que nós temos no nosso planeta, porque na nossa época, tenho certeza que a gente tinha que ir para a biblioteca. É. Se eu falar aqui de Comute, a pessoa vai dizer: "Que Menina, eu transa falei é isso isso? para os meus alunos essa semana, eu Que disse: "Gente, droga no meu que tempo, quando droga você é essa?" queria achar uma tese, você tinha que pagar para ir lá no tinha É que entrar você no Comute para esperar esperar. Se meses. você tinha um dinheirinho que você podia viajar, por exemplo, para ir lá no Rio, em São Paulo pegar, tudo bem, mas a gente tinha Não. que esperar. Exatamente. Eles não conseguem E nem aí visualizar isso. isso. Então, hoje é muito rápido. É. A informação está logo ali. E tem justamente a questão da inteligência artificial, é justamente isso. É muito fácil você congregar informações, você reunir, aglomerar. Eu falo aglomerar no sentido de aglomerar mesmo, porque às vezes não tem conexão, não tem conexo nenhum. É, Não tem nexo é um ali, aquela Frankenstein, às vezes. junta ali, parece uma coisa bem bizarra. Então, no meu caso, claro, eu penso o seguinte: não tem mais como fugir dessa ferramenta, né, essa ferramenta existe, ela está aí, está disponível. Só que nós temos que treinar nossos estudantes para perceber que a inteligência artificial, né, apesar do nome de inteligência, não é realmente uma inteligência, tá. Na verdade, é um sintetizador de informações, né. A internet, de maneira geral, a rede, né, ela vem coletando informações desde que o mundo desde quando surgiu o primeiro computador. Eu falo, quando vocês chegam lá no Google, né, logo o Google por quê? Porque todo mundo vai Todo nele, mundo usa, né, né. você não, ninguém procura outro Outro buscador, buscador. vai logo, vocês digitam lá, quantas vezes, ba a o beija-flor bate as asas por minuto, por segundo? O Google vai dizer lá, "X vezes". Mas foi o Google que produziu essa informação? Não.
teve um pesquisador, né, um naturalista, um biólogo, né, mas alguém voltado para essa área da ciência, que passou meses, quem sabe anos, para conseguir fotografar, de modo a conseguir contar as batidas das asas do beija-flor, e que depois publicou e foi parar na internet. E aí a internet pega, o Google pega essa informação, lança para você e você faz o quê? Você cita aquela pessoa que estava lá, que se quem sabe até passou meses numa floresta ou num jardim, dormindo, acordando, ou se ela porque queria pegar aquele exato momento. Ninguém pensa nisso, mas vocês serão essa pessoa no futuro. Vocês estão se formando agora, claro, alguns, e eu espero que sim, vão para a indústria, vão para o mer aí já tem outro problema, né, que é o mercado de trabalho. O pessoal acha que ser docente não é mercado de trabalho. Claro que é, a gente trabalha mais do que tudo. Então, no caso, você vai lá para a indústria ou você fica e vai ser um acadêmico científico, porque no Brasil não existe essa diferença, você é docente e pesquisador, pesquisador docente, está atrelado, está junto, né. E aí você iria se sentir como se o seu trabalho, alguém buscasse lá, seu trabalho saísse a informação do seu trabalho, mas não saísse seu nome. Então é isso que vocês têm que pensar. Tem uma pessoa, teve uma pessoa, não foi a máquina que contou as batidas das asas dos beija foi uma pessoa que estava lá atrás, que ela pesquisou e ela procurou e ela achou a informação. Então vocês serão essa pessoa, pelo menos eu desejo que vocês façam isso, porque o nosso tempo na Terra é muito curto, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, o futuro da ciência são vocês. Então se vocês não forem justos, honestos, íntegros, éticos com a sua informação, ou com a informação do outro, como é que você vai ser com a sua informação? Então É, a gente tem que pensar nisso, né. é. As Eu acho que a questões gente éticas e né, de autoria, né. exatamente. Então a gente tem que alimentar isso nos estudantes, né, mesmo para aqueles que não vão estar na academia, porque eu acho que esse é um papel que a gente precisa desempenhar. É, e foi legal você falar isso, né, isso não é uma preocupação só para a gente que está dentro da universidade, mas para todos eles, né. Gente, vocês sabem, toda vez eu falo isso, né, que sempre chega no final, mas vocês vão poder ouvir, ouvir várias vezes a professora Jailma. Então Jailma, fala para a gente assim, pensando, são 2 perguntinhas, né, que universidade você gostaria de ver, e que conselho você daria para essas meninas, né, especialmente as meninas que são da rede pública, que como você colocou, às vezes não se vê nesse lugar, mas para que elas possam ocupar esse lugar também, né, das mulheres na ciência, de pesquisadoras, investigadoras, professoras, isso. No caso, a universidade que eu desejo é uma universidade mais, eu não vou falar igualitária, não, eu gosto das diferenças. A UFBA é heterogênea, é uma coisa que me atrai na UFBA, ela ser assim tão heterogênea. Agora a UFBA precisa aprender a trabalhar com essas heterogeneidades. Então, a política de cotas é fantástico, mas qual é o acolhimento que essa pessoa cotista está recebendo ao chegar na UFBA? Então essa é a UFBA que eu espero, né, que eu desejo no futuro e que eu estou tentando, né, com meu minha gotinha, porque nós somos uma gota no oceano, mas se você cada um colocar sua gotinha, a gente forma um oceano, né. Então é justamente formar essa nova outra, para que no futuro a pessoa, independente da sua origem, da sua formação, de seus, vamos dizer assim, seus princípios, dos seus dogmas religiosos, seja lá qual for, né, a universidade saiba respeitar isso e que trate essa pessoa do jeito correto, né, não igual, não nivelar todo mundo por uma régua única, né, mas dar, né, a resposta a cada qual, da maneira em que a pessoa realmente se sinta, né, querida, protegida, acolhida dentro da universidade. Eu acho que isso ainda falta. Não seria só na UFBA não, mas eu falo da UFBA porque a UFBA é minha casa, tá, É nosso lugar. então, mas eu gostaria muito de ver essa UFBA tratar todos respeitando as suas diferenças, né, não tratar todo como iguais, não, mas a gente merece isso, né, porque realmente a gente não recebe isso. E o que eu recomendo para as meninas é que elas se dediquem, tá.
não acredite na sorte, sorte não existe não, tá, é trabalho. Então, vocês são capazes, eu sempre falo, se eu conseguir, se eu, né, de uma escola pública, mais velha, com um histórico familiar, né, que cada um tem o seu, eu consegui, tive meus percalços, teve minhas viradas, teve meus problemas, teve momento que eu tive que chorar, teve momento que eu dei risada, então, eu não sou diferente de vocês, eu sou exatamente igual a vocês. Então, se eu estou aqui, vocês também podem estar aqui. Aliás, vocês podem estar onde vocês Onde quiser, quiserem. né. É exatamente isso que eu falo para essas meninas, né. Eu sempre fui para a área masculina, a geologia também era uma área muito masculina, né, quando eu entrei. Hoje não, hoje está mais igualitário, vamos dizer assim, está meio a meio. Mas ainda muita gente é muito masculino. Então, venham para a universidade, venham ocupar seu espaço, porque vocês precisam ocupar esse espaço. Se vocês não ocuparem, serão ocupados por outros, e a gente não pode deixar isso acontecer. É verdade. Eu tenho um desafio, a nossa última pergunta dessa temporada é um desafio para as professoras, para as convidadas. Se sua trajetória acadêmica fosse um livro, qual seria o título que você daria para o seu livro? Boa pergunta. Que eu diria linhas tortas. Linhas Tó, gostei. É, linhas tortas. Por quê? Porque não existe um caminho muito claro, né, a gente hoje em dia é outra coisa que me preocupa, eu estou vendo, né, o adolescente com 14, 15, 16 anos tendo que decidir o que é que eles têm que fazer o resto da vida. Isso é muito, muito massacrante, né, cruel mesmo. Porque eu vim decidir o que eu queria da minha vida, eu já estava com quase 30 anos, por que que eu tenho que obrigar a pessoa com 16 anos a decidir: "Não, eu quero vou ser médico", e aí eu tá, tem pessoas que são fenomenais, elas já sabem desde criança o que é que elas querem ser, eu admiro bastante elas, mas eu não fui uma dessas pessoas. Então realmente, linhas tortas por causa disso, porque você não precisa seguir exatamente aquela trajetória, você não pode não é uma coisa reta, que você sabe exatamente onde você vai parar. Não, é uma linha cheia de curvas, e essas curvas, a cada virada, você vai descobrindo novas coisas, e garanto, viu, não é mentira não, o caminho vale muito a pena. Pois é, né, toda vez que eu ouço, essa coisa do vale a pena, eu me lembro, né, de Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, Jaima, muito obrigada pela sua Agradeço. participação aqui, por essa fala tão inspiradora, e eu fiquei pensando nessa metáfora da gotinha, né, que é isso mesmo, cada um de nós, por pa pode parecer pouco, mas imagine cada uma dessas mulheres que passaram por aqui, cada uma das professoras da UFBA, das professoras da rede pública, as meninas, são trazem, vem contribuindo para mudar a nossa história em diferentes áreas e na vida pessoal, né, Claro, porque mexe também. Então, super obrigada, assim, eu que por agradeço. ter aceito o convite e por permitir que a gente conhecesse um pouco mais, né, sobre o trabalho que vocês fazem e desmistificar. Por exemplo, eu imagino que, assim como eu, muita gente não entende direito, né, a geologia, a geociência. Então, você abriu hoje aqui a caixinha para despertar o desejo das pessoas de saberem mais e de estarem, né, transitando. É isso. Quer fazer algum comentário final? Quero sim. O que eu quero fazer, na verdade, não é um comentário final, é um convite, tá. Como eu sou ali nas geociências há muito tempo, é muito fácil me encontrar lá. Então, tendo uma dúvida, não se preocupe, chega lá no Geociências, na portaria, procura a professora Jailma, vá lá: professora, eu vi a sua gravação lá no podcast, fiquei interessada, quero saber como é que é", ou não: "Ah, quero saber como é que eu faço para levar os georretadas para minha escola", também temos segue lá no Instagram, tem lá o contato, como é que o e-mail para onde você manda, a gente pode visitar a sua escola, a gente pode fazer parte da sua feira de ciências, não se preocupe, a gente está de braços abertos lá, esperando vocês. E é importante dizer que a Geoarretadas Retadas. participa também anualmente da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, onde a gente tem esse diálogo com a escola pública e que é super importante, né? Claro, claro. Então, vocês já estão aí totalmente agora conectados, né? Já foi feita a conexão. E para vocês saberem, como a Jaima falou, saber mais, a gente vai divulgar esse podcast nas nossas redes, né, no Instagram do Educiência, do Comunidades Virtuais, e também no Spotify, onde a gente divulga
o episódio na íntegra e também no canal do YouTube e do Ciência e do Comunidades Virtuais. Então, você tem diferentes lugares, compartilhem, leve essa palavra, visitem o Instituto, procurem saber mais, porque o trabalho é muito legal. Não dá tempo da gente falar tudo, porque eles também têm um trabalho de formação de professor, é uma especialização. Infelizmente, não deu para a gente falar tudo, que o tempo é curto. Mas vocês podem, professor que tem interesse, procurar, entrar em contato para Isso aí. saber mais, né? Claro que sim, nós vamos estar aguardando. Pois é, então é isso, não percam esse episódio, fiquem ligados e novamente eu agradeço aqui a Academia Baiana de Ciências, ao Estúdio de Naline lá, que estão por trás aqui dos bastidores, e a Jailma que esteve aqui contando para a gente um pouco sobre o trabalho dela e abrindo meus olhos. Hoje, cada dia eu uso abro a minha mente, é um óculos diferente, aprendendo com as minhas colegas. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.